Segurança. Quando você sai da tua casa para vir adorar a Deus e traz no teu coração a expectativa de oferecer algo ao Senhor. Toda vez que saímos de casa para vir ao culto, nós saímos com a expectativa de oferecer algo para Deus. É claro que nesse inteirinho em que estamos aqui disponíveis em adoração, o Senhor fala conosco, o Senhor nos revela o caminho, o Senhor nos exorta, o Senhor abre portas novas, o Senhor derrama bênção, o Senhor salva e cura a nossa alma. Quem crê nisso, diga aleluia. Glória a Deus. Vamos todos nos assentar, vamos dar lugar à palavra, ao Espírito Santo que está operando maravilhas neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Há um grande exército de anjos, queridos, em volta deste ambiente, e eles não estão aqui por causa da igreja, eles estão aqui por sua causa. A reunião dos filhos de Deus é que formam a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma placa, a igreja é a unidade dos filhos de Deus que buscam adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Eu tenho um tema muito precioso, muito poderoso, muito revelador para compartilhar contigo hoje. Uma palavra que o Senhor me deu essa semana, durante a meditação dos 31 dias no livro de Provérbios. O Senhor estava falando algo no meu coração a respeito de sabedoria. Então eu fui buscar no Senhor, eu perguntei, eu questionei, eu orei e pedi para que Ele ministrasse ao meu coração realmente como se obter a sabedoria que o sábio, no caso, na maioria deles, o rei Salomão, no livro de Provérbios, nos revela. Então eu buscando, o Senhor me deu o entendimento, e eu vou te mostrar hoje, porque é importante meditar, para aprender e pôr em prática a palavra de Deus, nesses 31 dias que nós estamos estudando. Eu estou evangelizando uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e amo a vida dela, aprendi a respeitar. Eu estou falando do senhor Nilson, seu Nilson, o pai do pastor Celso. Ele é uma pessoa extraordinária, um homem muito inteligente, vivido, cheio de experiências, mas que ultimamente ele estava sendo acometido de uma enfermidade no seu corpo, muitas dores, e fez todos os exames e nenhum médico diagnosticou doença nenhuma. Então, conversando com ele, eu entendi que era uma armadilha, que era uma mentira, e que diante de Deus nós iríamos expor essa enfermidade à luz da palavra e confiar na resposta pelo Espírito Santo. Eu estou há algumas semanas indo lá, e eu propus para ele entrar conosco na meditação do livro de Provérbios, um capítulo por dia. No mês da oração e na palavra, nós estamos nos dedicando a orar e meditar no livro das sabedorias, um capítulo por dia. Hoje é dia 10, espero que você já tenha meditado no capítulo 10 do livro de Provérbios. Se não, passe a fazer. Não é um benefício para o pastor, é um benefício para você, para a tua alma. Quem crê, diga amém. E na sexta-feira eu estive lá para pegar o relatório, para fazer um feedback de como é que ele estava se sentindo, depois que começou a ler a palavra de Deus. Como um médico da alma, porque na verdade todo pastor acaba se tornando um médico da alma, isso é claro por causa do Espírito Santo e da nossa missão. Eu fui lá e pegar o primeiro relatório. Na primeira semana, sexta-feira, dia 8, ele estava no 8º dia, e gente, que tremendo a cura, a disposição, sabe, a fisionomia dele é outra. E ele começou a compartilhar comigo o que Deus lhe mostrou na palavra. Com ele eu fiz um desafio maior do que para você, que é o desafio de ler um capítulo do livro de Provérbios, e eu desafiei ele a ler alguns versículos do livro de Mateus, para ele começar a ter um relacionamento mais profundo acerca de Jesus.
Só que ele aceitou o desafio e ele me surpreendeu. Ele falou: pastor, quando eu comecei a ler as primeiras palavras aqui do livro de Mateus, que para quem não sabe, Mateus começa com a genealogia de Jesus desde Abraão. Ele falou: eu fiquei fascinado. Então eu falei comigo mesmo: eu não vou ler só uns capítulos, alguns versículos, eu vou ler o capítulo inteiro. Então todos os dias ele está lendo um capítulo de Provérbios e um capítulo de Mateus. Queridos, acreditem, a transformação está sendo tremenda. Eu saí de lá na sexta-feira feliz da vida, muito grato com o Senhor, porque eu pude ver na vida de uma pessoa que até dias atrás estava enfermo e que não tinha ousadia nem para sair de dentro de casa. E já começou a sair, fazer exercícios e está começando a pregar a palavra de Deus. Quem se alegra nisso, dê um glória a Deus. Eu estou compartilhando contigo esse testemunho, queridos, porque o desafio que nós recebemos do Senhor para ler o livro de Provérbios não pode ser um gigante. Ah, mas eu não consigo ter tempo para ler a Bíblia. Você consegue tempo para tudo. Basta apenas você ver o teu tudo como prioridade. E se a tua prioridade é a eternidade com Deus, então mergulha na palavra, um capítulo por dia durante um mês, em que nós estamos focando a nossa honra à aliança perfeita, na oração e na palavra. Diga aleluia. Se porventura tem alguém aqui que ainda não começou a leitura, eu te convido, hoje é dia 10, você pode chegar em casa, separa um tempinho, leia os 10 capítulos, leia 5, leia 3, põe a leitura. Por exemplo, amanhã é dia 11, comece a ler amanhã o capítulo 11 do livro de Provérbios e vai lendo os anteriores. Mas não leia só por ler ou por obrigação. Leia para deixar o Espírito Santo falar com você. Diga amém. Eu já li esse capítulo de Provérbios, querido, infinitas vezes, já preguei várias vezes, já pus em prática em algumas áreas da minha vida, só que dessa vez está sendo muito diferente, está sendo extraordinário, e a palavra que Deus vai derramar na tua vida hoje, ela nasceu na meditação no livro de Provérbios, amém? Lugares altos, fala assim comigo, existe? Lugares altos, preparado pelo Pai, para mim. Quem crê? Quem quer habitar em lugares altos aqui? Aleluia. Lugares altos, queridos, é o lugar da bênção, é o lugar da comunhão, é o lugar da santidade, é o lugar em que você vai viver mais tempo adorando a Deus do que resolvendo problemas. Então eu vou perguntar novamente, porque teve uns dois aí que não levantou a mão. Quem aqui quer habitar em lugares altos? Diga amém. Aleluia. Nos lugares altos, nós passamos mais tempo em comunhão com Ele do que resolvendo problemas. Ou seja, nós passamos mais tempo dentro dEle e Ele dentro de nós do que brigando com o diabo, com problemas, com situações que nos afastam do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 8, versículo 1. Sexta-feira foi um dia extraordinário e o Senhor me falou isso aqui que eu vou pregar para vocês hoje. A sabedoria está clamando. Quem está clamando? O que é um clamor? É gritar com voz alta, é elevar a voz para atrair atenção. Um clamor tem a intenção de atrair a atenção de outras pessoas, amém? Então preste atenção, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Meu irmão, eu sempre li a respeito de sabedoria, e na minha oração diária, tem um clamor que eu faço ao Senhor: Pai, me dá sabedoria para ser o teu filho, para ser o teu servo, para pastorear a tua igreja, para resolver problemas. E o Senhor me lembrou lá de Tiago: você pede e não recebe porque pede por uma razão errada.
A minha sabedoria não é para você ficar guerreando, não é para você ficar resolvendo problemas. A minha sabedoria que eu desperto na tua vida é para você viver mais tempo comigo. Quem entende isso, diga amém. Amém. E meditando aqui, querido, a respeito do que está escrito no livro de Provérbios, que a palavra Provérbios quer dizer sabedoria, para quem não sabe, e o livro que é escrito pela própria sabedoria, né? Nós podemos receber essa mensagem aqui, que é a própria sabedoria falando dela mesma. Eu vou explicar melhor, e você vai entender o que tem os lugares altos, com você ter a sabedoria de Deus. A sabedoria, queridos, não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está nos convocando a ouvir a sua voz, andar nos seus conselhos, habitar em lugares altos. Esta palavra, querido, de conselho e sabedoria, não estão limitadas apenas ao livro de Provérbios, mas sim em todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Eu e você, no mês que o Senhor nos exorta, nos chama a atenção para dedicar tempo à oração e à palavra, devemos mergulhar na sabedoria e desejar lugares altos. Fala assim: Senhor, me mostra os lugares altos. Olha aqui para mim. Muitas pessoas não desejam os lugares altos por dois motivos. Um, porque não conhecem, nunca ouviram falar. Dois, porque já ouviram falar, não conhecem, mas não acreditam. Mesmo ouvindo falar dos lugares altos, mesmo até conhecendo um pouco, muitos não acreditam. E quando você é convidado para ir para um lugar que você não conhece, que você não acredita na eficácia daquele ambiente, que você não está disposto a permanecer lá, você também não quer pagar o preço para estar neste lugar. Os lugares altos, meu irmão, que o Senhor tem para você, vale a pena pagar o preço, e vou te falar, o preço é muito barato, diga amém. Quem está no lugar alto, meu irmão, ele tem uma visão melhor. Essa semana eu estava transitando por Guarulhos e passei em um bairro que ele é um monte e dá de frente para o aeroporto. Eu parei num posto de gasolina, fiquei observando os frentistas ali, o pessoal que trabalha naquele posto, a rotina deles. Eles têm uma vista privilegiada, mas eu vi que aquela vista já não chama a atenção dele como chamou a minha. Eu estava ali primeira vez naquele lugar, e eu me encantei com aquela visão, falei, que lugar lindo, que lugar top, olha só a rotina desse lugar, os aviões, toda a beleza daquela região ali, daquele lugar de São Paulo, está disponível, mas quem não valoriza o lugar alto que Deus tem para ele, meu irmão, não passa apenas de uma paisagem qualquer. Eu quero falar contigo hoje, querido, a respeito de sabedoria, para você ter o entendimento que você precisa habitar e permanecer em lugares altos. Diga aleluia. E quando o sábio, o rei Salomão, está falando aqui no livro de Provérbios a respeito de sabedoria, ele está falando pelo próprio Espírito Santo, do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus após o 3º dia de morte. É o mesmo Espírito Santo que está presente hoje neste lugar, queridos. É o mesmo Espírito que Jesus enviou para habitar dentro de nós, para não nos perder. Uma vez que você confessa, uma vez que você aceita, uma vez que você se batiza e você decide viver o reino de Deus, pelo nome de Jesus, por causa do sangue derramado na cruz, você recebe o batismo do Espírito Santo justamente para quê? Para não se perder. O Espírito Santo não é para te condenar, não é para te cobrar, é para te proteger de você mesmo e do mundo. Diga aleluia. Jesus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós e nos governar de dentro para fora. Quando a inspiração vem de dentro para fora, tem o poder de mudar as coisas também
fora, ao nosso redor. É por isso que primeiro ele muda aqui, para depois daqui, dessa transformação, começar a agir ao nosso redor, nas coisas, nas portas, nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Quem entende, diga amém. Continuando no livro de Provérbios, capítulo 8, eu quero pular para o versículo número 20. Por que eu tenho certeza de que a sabedoria descrita no livro de Provérbios pelo rei Salomão é o Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia revelar a si mesma. Vamos ler junto. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amas e enchendo os seus tesouros. Fala amém. Ah, meu irmão, andar com o Espírito Santo, viver pelo Espírito e ser governado por Ele, traz essa bênção para você aqui, ó, riqueza e tesouros transbordantes. Diga aleluia. Versículo 22. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada, olha só, feminino, sabedoria formada, feminino, amém? Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando não havia abismos, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E era o seu, era o quê? Plural, feminino ou masculino? Aqui é o Espírito Santo se revelando para nós. A sabedoria é o próprio Espírito Santo. Quem estava ao lado do Pai antes da fundação do universo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga aleluia. Vamos continuar. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Como são os felizes os que guardam os meus caminhos. É o Espírito Santo falando conosco essa noite, queridos. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te trazendo a lembrança da tua verdadeira identidade. Você é filho de Deus por meio de Jesus. Diga aleluia. E o Espírito Santo, na figura da sabedoria, clama aos homens pela sua palavra e pelos seus frutos. Ele está clamando que nós mergulhamos na sua palavra. Ele está clamando para que mergulhemos em sua palavra, para que ouçamos a sua voz e começamos a dar os frutos deste mergulho. Porque através desses frutos, querido, ele nos remove da lama e nos faz assentar à mesa de um banquete com o Senhor Jesus na eternidade. Olha só, você está lá, no fundo do poço, na lama, na dívida, na dor, no ódio, no trauma, do jeito que você estava, mas o Espírito Santo clama, você ouve a voz, você entende a palavra, e ele começa a te levantar, até o ponto de fazer você assentar-se na mesa do banquete, que está revelado na palavra, onde nós passaremos a eternidade com Cristo. Existe uma mesa proposta na sala do trono e que Jesus disse, olha, tem um cálice que eu só vou tomar quando você estiver junto comigo, ou seja, o próprio Jesus está fazendo o jejum e ele falou, só vou voltar a tomar desse cálice quando você estiver sentado aqui comigo. Então não perpetue, não entristeça Jesus, ele gera expectativa na tua presença, na eternidade com ele. Não seja leviano, não seja tolo a ponto de trocar a tua eternidade
enfermidade, meu irmão, pelas coisas do mundo, por causa do teu pecado. Fala glória a Deus. E hoje eu quero ensinar para você, queridos, algo muito simples, embora esteja carregado de muita sabedoria. Eu creio que a maioria aqui já sabe, mas a Bíblia fala que nós devemos trazer à esperança aquilo que nos dá esperança. Amém? Quero compartilhar contigo 3 tópicos, rapidinho aqui, só para você entender. O primeiro, não é qualquer lugar no alto que nos serve. Não é qualquer lugar que você vê, é um lugar alto, e o pastor falou que eu devo desejar lugares altos. Mas espera lá, querido, não é qualquer lugar alto que te serve. Existe um lugar alto, específico e preparado por Deus para você. Não é qualquer lugar, só porque está no alto, que é para você. Quem está entendendo? O salmista, no Salmo 121, capítulo 1, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Montes são lugar alto, sim ou não? Mas o salmista está falando assim, eu olho para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. Os montes aqui, meu irmão, apontam para a terra. Principalmente porque na cultura da Bíblia, e na época que esse salmo foi escrito, era comum os idólatras construírem nos altos do monte altares para os baalins, para os falsos deuses. Então você ia entrando nas cidades e você ia vendo nos altos das montanhas ao redor estátuas, altares estabelecidos a um monte de deuses. É por isso que na maioria das religiões, a figura, as fotos, a imagem dos deuses que eles acreditam, ficam sempre no alto. Então não é porque está no alto, serve para você. O salmista, quando olha para os montes, ele não está olhando para aquela idolatria, ele não está olhando para aquela limitação, ele está olhando além dos montes, porque ele sabe que não é nos montes, não é porque é um lugar alto, que é o lugar para ele permanecer. Quem entende, diga glória a Deus. Repete assim comigo, não é qualquer lugar no alto que serve para mim. Tópico 2, o inimigo também oferece alguns lugares altos. O inimigo também tem lugares altos para te oferecer. É por isso que não é qualquer lugar no alto que serve para você. Lucas 4:5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Quem foi que o diabo levou aqui para um lugar alto? Quem sabe? O próprio Jesus. Então o diabo levou o próprio Jesus para um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dadas e posso dá-los a quem eu quiser. Está vendo que não é qualquer lugar alto que serve para a gente, meu irmão? Quando foi que entregaram os lugares altos da terra para o diabo? Lá no Éden. Quando duvidaram de Deus, quando acharam que Deus estava mentindo. Quando trocaram a presença pelo conhecimento, porque trocaram a comunhão com a presença de Deus só para comer de um fruto que Deus havia proibido, o fruto da árvore do conhecimento. Não queira trocar, querido, fruto de nenhum conhecimento pela presença que Deus tem para você. A presença de Deus está na medida certa para a tua vida, nos lugares altos que Ele estabeleceu para estar contigo. Quem crê, diga amém. Olha só a proposta no versículo 7, olha só o que o diabo falou para Jesus. Então, se você me adorar, tudo será seu. O diabo também tem alguns lugares altos para te oferecer. E ele vai falar assim, ó, é baratinho, basta você dobrar o teu joelho e me adorar. Ele vai te mostrar alguns lugares altos de relance e vai falar assim, ó, pega que é teu, para que você ficar sofrendo, para que ficar sentindo tanta dor, tanta necessidade? Olha só, eu vou te dar o governo deste lugar alto que preparei para você. Olha só essa montanha.
montanha de prazer, montanha de dinheiro, montanha de poder, montanha de morte, montanha de dor, de cativeiro, de sofrimento, só precisa me adorar e será seu. Fala assim, misericórdia. Não é qualquer lugar alto que serve para nós, querido. E o diabo também tem lugares altos para oferecer para aqueles que param para conversar com ele. Qual que é o terceiro tópico? O inimigo vai tentar te seduzir em tudo, com lugares altos, que na verdade não passam do fundo do poço. O lugar mais alto que o inimigo tem para te oferecer, meu irmão, é na verdade o fundo mais profundo dos poços que ele cavou para te lançar. O lugar mais alto que o inimigo tem para te oferecer é na verdade o fundo do poço. Você está entendendo? Como é que ele nos seduz? Com mentira, com enganação, com a cobiça que há na nossa alma. Ele alimenta essa cobiça e fala, olha, basta você me adorar e se prostrar diante de mim, que você vai ser o governante do fundo do poço. Alguém aí quer governar no fundo do poço? Ah, meu irmão, eu prefiro ser servo no céu do que governador no inferno. Lucas 4:9. O diabo o levou a Jerusalém. Quem? Jesus. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus. Primeiro, quando o diabo quer te seduzir, ele vai usar de todas as maracutaias, de todas as armadilhas, ele vai tentar te seduzir em todas as áreas. Então ele vai te levar para um lugar alto e vai tentar fazer você duvidar da tua identidade. Se você é de verdade o Filho de Deus, se você realmente é crente, se você é discípulo, se você é verdadeiramente homem ou mulher de Deus, olha só o que ele está falando aqui, jogue-se daqui para baixo. Ou seja, se suicida, se lança para o fundo do poço que eu estou te propondo. Aí ele vai até citar a Bíblia para você, meu irmão. Porque quem não lê Bíblia, quando ouve a palavra de Deus na voz do diabo, acha que é verdade. Quando nós nos dedicamos a ler a Bíblia e a oração, nós fazemos isso automaticamente na presença do Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia e Deus traz revelação, você ouve a voz do Espírito Santo. Mas quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, qualquer versículo que o diabo citar, você vai falar, meu Deus, uau, quanta revelação! Olha, eu sou mais que vencedor, então eu não preciso ir para o culto, eu não preciso fazer jejum, eu não preciso orar, eu nem preciso dar dízimo, eu não preciso fazer nada, eu só preciso ser aquele que tem autoridade para me lançar no fundo do poço, só porque o diabo me propôs algo extraordinário, me trouxe uma revelação inédita da palavra de Deus. Fala assim, misericórdia. Olha só ele citando aqui a Bíblia, meu irmão. É por isso que o sábio, em Provérbios capítulo 8, fala assim, vocês que são inexperientes, vocês que são tolos, vocês que não meditam na palavra de Deus, vocês que não oram, que não se relacionam com Deus, prestem atenção, porque o que eu tenho para lhes falar é muito importante. Aí o diabo citou assim para Jesus, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhes guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele isolou um versículo e lançou essa conversa para cima do próprio Jesus. Alguém entendendo até aqui? Queridos, com base na revelação, na meditação sobre o Espírito Santo, representado pela sabedoria, que veio do fruto de uma busca na oração e na palavra, para honrar a aliança perfeita, por meio do sangue de Jesus, nós precisamos nos render ao que a palavra de Deus quer falar conosco hoje. Eu cheguei à seguinte conclusão: para não morrer no fundo do poço, só temos um caminho, e ele está revelado em Jesus Cristo. Aí você fala assim, pastor, mas isso é óbvio. Sim, meu irmão, é tão óbvio, está tão na cara, que Jesus é o único caminho, que muitos nem acreditam.
Você já viu aquela expressão, virou carne de vaca? Por que carne de vaca? Porque é algo que, segundo os especialistas, fala que a carne da vaca não é tão saborosa, não é tão boa quanto a carne do boi. É algo que se tornou profano. Olha, Jesus é o caminho, Jesus é o único Senhor, Jesus Ele é a luz, Ele é a porta da vida, através da verdade. Amém. Você crê nisso? Creio. E onde é que você está vivendo? Em que lugar alto? Eu habito no fundo do poço. Mas você não crê que Jesus é o único caminho? Mas é que eu dei uma desviadinha. Meu irmão, é tão óbvio que na vida de muitos o inimigo nem faz esforço para distorcer. Ele próprio vai lá e cria as ideias para se afastar deste caminho. Fala-se misericórdia. Então toma cuidado, queridos, para você não morrer no fundo do poço, achando que é um lugar alto que Deus preparou para você. É sábio dizer que a nossa missão em Deus para não morrer no fundo do poço é aceitar, reconhecer, adorar e dar autoridade para o Espírito Santo nos governar em tudo. Meditando no livro de Provérbios, lendo o capítulo 8, quando eu vi a expressão, a sabedoria está clamando nos lugares altos, eu entendi, o Espírito Santo, ele clama do lugar alto para atrair a nossa atenção, para nos revelar que existem lugares altos. Ele quer nos tirar do fundo do poço, da ignorância, da depressão, das dívidas, do ódio, dos traumas, das contendas, das guerras, para nos levar para um ambiente onde nós vamos passar mais tempo adorando e louvando o nome do Senhor, do que resolvendo encrenca, ou se metendo em encrenca, ou gerando encrenca. Alguém aqui está entendendo? Repete assim comigo. O caminho é estabelecer a minha identidade em Deus. Fala assim, eu sou filho por meio de Jesus. Eu sou a habitação do Espírito Santo por meio de Jesus. Diz amém. O caminho, querido, é Deus aceito, Deus adorado, Deus ativado. Quando o Espírito Santo falou, olha, eu sou a própria sabedoria, e muitos não entendem, e muitos não me têm, porque não entenderam. Você precisa colocar Deus na sua vida como Deus aceito, Deus adorado e Deus ativado. Fala assim comigo, Deus aceito, Deus adorado, Deus ativado. Meu irmão, você quer ser cheio de sabedoria, você quer habitar em lugares altos, basta apenas você ativar Jesus na tua vida, reconhecendo Ele. Você precisa ativar Jesus adorando, você precisa ativar Jesus dando lugar ao Espírito Santo dentro de você. Como é que eu faço, pastor? Deus aceita. Sabe que tem gente dentro da igreja que não concorda com o ato de confessar Jesus? Não sei para que ir lá na frente confessar Jesus, pois você já sabe, comigo todo domingo que eu faço apelo, eu sou o primeiro a aceitar. Eu sou o primeiro a aceitar Jesus, porque cautela e canja de galinha eu acredito que não faz mal para ninguém. Aceitar Jesus, queridos, não é uma invenção do homem. A Bíblia fala que se nós cremos com o coração e confessarmos com a boca, nós seremos salvos. Confessar e crer o quê, pastor? Que Jesus é o Filho de Deus e que Ele vive, por isso nós temos a esperança na eternidade. Não é uma crendice, não é um ato religioso, não é para expor você diante da igreja, mas sim para estabelecer um decreto no mundo espiritual e remover mentira do diabo da tua vida. Aceite Jesus como Deus, como teu único Deus, diga aleluia. Nós precisamos, queridos, aceitar Jesus, sim, como Senhor, Salvador e único e suficiente intercessor diante da justiça de Deus e do inferno. Pastor, já fiz isso, já me batizei. Aleluia, meu irmão. Por que você está ouvindo isso então hoje? Porque você precisa
manter a tríade: Deus aceito, Deus adorado, Deus ativado. O salmista diz: eu olho para o alto, eu olho para o monte, para os montes, e me pergunto: de onde vem o meu socorro? Versículo 2, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os montes estão as imagens dos falsos deuses, onde os idólatras prendem a sua vida e morrem para a condenação. Mas os céus que o nosso Senhor construiu, é de lá que vem o nosso socorro. Foi de lá que Ele enviou Jesus para nos buscar, e é para lá que nós iremos. Quem crê nisso, diga amém. O nosso alto, querido, o nosso lugar alto, ele não se limita a grandes montes, a prédios, a cargos no alto sobre outros homens, a status no meio da sociedade, a exaltação própria, a ostentação de bens. Nós sabemos muito bem que ostentação para nós é você tirar uma foto da célula que você faz parte, da célula que você ministra, e falar: olha, mais uma célula, mais vidas ganhas, mais vidas ministradas com a verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então o nosso socorro, as nossas bênçãos, não está limitado à terra, ela está ilimitadas aos céus do Senhor. Diga glória a Deus. Fala assim comigo: Deus aceito, Deus adorado. Adore somente a Deus, pois não existe outro. Somente Deus, meu irmão, não existe outro Deus. Quando surgirem ofertas de lugares altos em troca de adoração a outros deuses, que na verdade não passa de demônios do inferno, recuse imediatamente. Não troque a eternidade e a sua riqueza por migalhas do mundo. Quando o inimigo tentou roubar o trono de Cristo, oferecendo coisas dessa terra, ele respondeu imediatamente. Lucas 4:8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha, se você me adorar, eu vou te dar o governo de todos esses reis aqui da terra. Foi dado a mim pelo homem por causa do pecado, então eu também posso dar a você. Jesus falou: Satanás, você vai me dar porque eu vou pagar o preço que tem pelo pecado na vida de todo homem que confessar o meu nome, é o sangue, e o meu sangue eu entrego na cruz do Calvário. Você não vai me dar porque eu vou te adorar, você vai me devolver porque eu vou tomar com o meu sangue derramado na cruz, eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar o terceiro dia, e você vai ter que me devolver, porque o pecado dos homens perderão toda a autoridade que foi dada a você, quando eu lavá-los com o meu sangue. Resumindo essa resposta de Jesus: olha, não adianta você querer me confundir, não adianta você querer me comprar com coisas dessa terra. Eu tenho a autoridade, eu tenho o poder, e você não possui nada. Quem entende isso? E essa autoridade, querido, que Jesus tomou das mãos do inferno, quando Ele entregou a sua vida, derramou seu sangue ali, naquela cruz, Ele transferiu a nós. O que vai te dar autoridade e poder para habitar nos montes santos do Senhor, é a sua aparência de santo. Existe um padrão para habitar nos lugares altos. Para você entrar no monte santo do Senhor, você precisa ter um padrão da santidade. Quem entrará nos átrios do Senhor? Quem habitará nos montes santos do Senhor? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Qual é o padrão de aparência da santidade? O Salmo 115, versículo 16 diz que nós somos exatamente a imagem daquele Deus que adoramos.
E quando Deus nos instrui a adorar somente a Ele, quando Jesus fala para adorarmos a Deus, não é porque Deus precisa de adoração ou Deus está carente de adoração. Todos nós sabemos que no céu já existe a adoração perfeita a Deus. Ele tem a adoração mais pura, mais perfeita, mais sincera dos anjos desde a eternidade passada. Então por que Deus quer a nossa adoração? Porque quando nós adoramos a Ele, nós nos tornamos semelhantes a Ele, em espírito e verdade. Os nossos corações são quebrantados, são purificados. O pecado que havia condenação sobre nós é levado sobre o sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus fala: adore somente a Deus e somente a Ele preste culto, porque o meu sangue está sendo derramado para te conectar em adoração a Ele. E Jesus fala: e o meu Pai procura o tempo todo, desde a eternidade, os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Então a adoração, meu irmão, é uma oportunidade que nós temos de voltar à nossa imagem e semelhança do nosso Deus. Diga aleluia. Fala assim comigo: Deus confessado, Deus adorado, Deus ativado. Eu confesso, eu reconheço, eu aceito, eu adoro. Automaticamente eu ativo Deus na minha vida. Ative Deus em sua vida. Aí você fala assim: mas como? Meu irmão, oração e adoração. Vamos continuar aqui. O inimigo não desistiu de Jesus. Em Mateus 4, Lucas 4, e também no Evangelho de Marcos, os 3 evangelhos retratam a tentação que o diabo fez diante de Jesus depois que ele passou 40 dias em jejum. E Jesus continuou perseverante na sua posição no Pai. O inimigo tentou atrair Jesus, o inimigo tenta atrair nós com as armadilhas, com os lugares altos, que na verdade é apenas o fundo mais profundo do poço. Como é que eu ativo Jesus em minha vida? Jesus ensina. Vou ler novamente o versículo 10, e lembrando que aqui em Lucas 10 é o inimigo citando as Escrituras para Jesus. Pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhes guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo estava pregando isso para Jesus e falou: olha, eu vou te dar o controle, eu vou te dar os lugares altos dessa terra, se você me adorar. Basta se lançar aqui para baixo. Já que você não quer me adorar, se mata aqui, se lança daqui para baixo. Se atira no fundo do poço. Aí Jesus respondeu aqui: está dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. No outro evangelho de Mateus, por exemplo, está escrito assim: e depois que Jesus expulsou ele, olha, sai de mim, porque está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. A Bíblia fala em Mateus que o diabo fugiu e os anjos vieram servir Jesus. O diabo tem vezes, meu irmão, que ele vai pregar a palavra, ele vai citar o evangelho para confundir você, assim como confundiu Jesus. Mas foi com a própria Bíblia que Jesus combateu essa confusão do inferno. E Ele nos dá essa autoridade também. É por isso que nós devemos dedicar tempo todos os dias da nossa vida para orar e ler a Bíblia meditando nela. Quanto mais você lê e medita na Bíblia, mais autoridade você tem para orar. Mais autoridade você tem para combater as tentações do mundo que o diabo põe no teu caminho o tempo todo. Alguém aqui é tentado 24 horas por dia? Quem não levantou a mão não é tentado. Você anda assim de olho fechado. Só existe um jeito, meu irmão, de vencer essas tentações. É orando a Bíblia, é lendo a Bíblia, é meditando a Bíblia. O Senhor nos ensina: medita na palavra de Deus dia e noite. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas medita na palavra do Senhor dia e noite. Porque se você meditar na palavra de Deus dia e noite, você nunca
vai pôr o teu Deus à prova. Como que eu ponho Deus à prova? Em nenhum momento eu tentei me lançar num precipício, para ver se os anjos correm e me seguram. Não. Nós colocamos Deus à prova. Eu vou até me incluir no meio para você não se sentir acusado. Nós colocamos Deus à prova quando nós condicionamos a nossa obediência a Ele, em troca de alguma bênção. Se Deus me der, eu vou para a igreja. Se Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Se Deus me prosperar, eu vou dar o dízimo. Quando eu tiver algo que Deus me der, aí eu vou ser fiel. Vai não. Se você não está sendo fiel hoje, no pouco, você também não vai ser fiel no muito. E a probabilidade de você alcançar o muito são muito poucas. Você pode até alcançar o muito, mas por causa da tua adoração a outros. Você pode até chegar em lugares altos, por causa do teu relacionamento com o inimigo e não com Deus. Porque Deus não prospera aquele que se vende ou se rende ou que desobedece os seus princípios. Olha só o que a sabedoria, o que o Espírito Santo fala em Provérbios: meus filhos, ouçam a minha voz, feliz é o homem que anda na minha palavra. Porque eu não faço outra coisa a não ser enriquecê-los e fazer os tesouros deles transbordar. Quando você entende a voz de Deus, quando você aceita o benefício de andar na palavra de Deus, a menor coisa que vai vir sobre a tua vida, meu irmão, é riqueza, é tesouro. E riqueza não é dinheiro, não é mundanismo, não é o que você quer. Eu conheci homens ricos que tinham mansões, carrões, nome, dinheiro no banco, mas não tinha uma família, não tinha paz, eram perseguidos. Um deles, recentemente eu tive contato com ele, perdeu a família, está vivendo no mundo da prostituição, continua lá andando de BMW, ostentando a riqueza, patrimônio da família, mas não tem mais comunhão com Deus. Vê os filhos naquela visita estabelecida pelo juiz, não tem mais aquela alegria de zelar pelo patrimônio verdadeiro que é a família que Deus lhe deu. Que de que adianta o homem querer as coisas do mundo, conquistar o mundo e perder a sua comunhão, que é a salvação com Deus? Diga aleluia. Não tente o Senhor seu Deus, querido, tentando barganhar com Ele bênçãos. O Espírito Santo é a voz da sabedoria que você precisa para subir nos lugares altos em Deus e permanecer. Você precisa do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Alguém aqui para dizer pelo menos um amém em nome de Jesus? Amém. Ai, pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu oro em línguas. Tá, orar em línguas, está mudando o quê, meu irmão? Vou fazer a pergunta de novo, talvez você não entendeu. Ai, pastor, eu oro em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Tá, a tua oração em línguas está mudando o que aí dentro? Está mudando o que ao teu redor? Você está entendendo, meu irmão? Existem lugares altos que o engano está nos prendendo apenas na vontade do inferno. É por isso que eu digo e afirmo, você precisa da sabedoria, que é o Espírito Santo governando você. Como é que eu faço para ter essa sabedoria, pastor? Bíblia, meu irmão. Bíblia. Essa semana eu fiz umas orações e durante o meu dia eu fui vendo a oração se cumprir. Eu estava numa agenda corrida e falei: Senhor, eu quero me encontrar com pessoas hoje assim, assim, assim. E Deus foi me colocando uma após a outra, até eu chegar na casa daquela pessoa que eu precisava visitar. Nós precisamos, queridos, orar a palavra e meditar na palavra, porque quando você ora a palavra, você medita na palavra, você está em Deus, e é claro que vai vir sobre você a luz, o entendimento, o discernimento necessário para você desembaraçar, desatar todos aqueles nós que estão te prendendo. Tem guerra que você não precisa entrar,
Porque Deus fala assim em alguns momentos: olha, filho, relaxa que essa guerra aí é minha, nem se envolve mais com ela. Tem guerras que você precisa e deve só sair dela depois que você terminar. Você precisa vencer muitas batalhas. Você precisa aprender a identificar o pecado que está te impedindo de fazer o que você precisa fazer. E de não fazer o que você não deve fazer. O apóstolo Paulo disse: olha, tem coisas que eu devo fazer e não faço. E tem coisas que eu não devo fazer, mas essas eu faço. Não é por mim, mas o pecado que habita em mim. Quando você tem o discernimento, quando você anda pela voz do Espírito Santo, porque você lê as Escrituras com ele e entende, meu irmão, você começa a fazer exatamente o que precisa ser feito. Você começa exatamente a colocar os pés na escada que vai te levar a permanecer nos lugares altos. Diga amém. Amém. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha aqui para mim. Pare de pedir sabedoria para resolver problema. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim: meu irmão, para de pedir sabedoria para resolver problema. Agora fala para si: a sabedoria que você quer é o Espírito Santo que te conecta a Jesus. Então dá outro conselho para ele, fala assim: é sábio da sua parte adorar mais, agradecer mais, reclamar menos e brigar menos. Quem entende? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês tem falta do Espírito Santo, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Só existe uma forma, meu irmão, de você ter a fé pura, para você viver, aceitar Jesus, confessar Jesus, adorar Jesus e ativar Jesus em tua vida. E a resposta é oração e leitura de Bíblia. Há uma tríade: oração, leitura de Bíblia e jejum. Quem ora, faz jejum. E faz jejum pelo motivo certo. Fazer jejum não é passar fome. Fazer jejum não é se privar de algumas coisas da carne. Fazer jejum é se conectar em Deus, meu irmão. Fala assim comigo: oração, leitura de Bíblia e jejum. Na oração, nós ativamos a fé pura, porque nós começamos a praticar a palavra. E quando você lê as Escrituras, meu irmão, você começa a descobrir qual é a vontade de Deus. E quando você descobre a vontade de Deus, você, por amor que você decidiu sentir por Ele, você vai querer agradá-lo de todas as formas. Porque quem ama, quem é apaixonado por alguém, faz de tudo para agradá-lo. Sim ou não? Com a oração e a leitura com meditação na palavra de Deus, você será levado a conhecer lugares altos. Outro dia eu estava vendo um videozinho do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna foi um pernambucano que já morreu alguns anos atrás. Ele teve muitas obras reconhecidas no Brasil, Academia Brasileira de Letras, mas uma das obras mais famosas, dos seus livros mais famosos, isso porque alcançou o Brasil, sabe, de uma maneira mais popular, porque os livros deles normalmente é lido só por quem gosta de ler. Mas o livro dele, quando se transformou em filme, alcançou muita gente, e alguns aqui até já assistiu, e mais de uma vez. Alguém já assistiu aí o Alto da Compadecida? Pois é, o escritor do livro que originou aquela série ali, aquele filme que é tão engraçado,
ele tem uma frase que diz assim: olha, cada livro que eu leio é uma viagem a um lugar novo que eu faço. A cada livro que ele diz que lê, ele viajava para um universo novo. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, meu irmão, você entra num lugar alto, e quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais você permanece neste lugar alto, e quem está no lugar alto está próximo de Deus, porque Deus está nos lugares altos. Olha só o que Jesus diz aos discípulos: eu estou voltando para o Pai, e vou lhes preparar lugar. E a Bíblia fala no capítulo 1 do livro de Atos, que depois de dizer para os discípulos assim: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o poder, o Espírito Santo, que lhes farão minhas testemunhas, na Judéia, Samaria, nos 4 cantos da terra, Itaquera, Ai Carvalho e regiões. É do alto que vem o poder, é do alto que vem o Espírito Santo sobre você. E a Bíblia fala que após dizer isso, Jesus foi levado para o alto, ou seja, ele voltou para o Pai que está no alto. Os lugares altos que o Pai prepara para você não é fundo do poço, não é briga, não é contenda, é um lugar alto nele, meu irmão. Em Provérbios diz assim: as bênçãos do Senhor não trazem contendas e guerras. Se você está habitando um lugar alto, que você acha que é alto, que está bom para você, porque te coloca acima dos outros, mas vive brigando, reveja teus conceitos. Tem alguma coisa errada com este lugar que você está? Será se você não dobrou o joelho para um Deus estranho, para permanecer neste lugar? Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir. Você está vivendo para a glória do nome de Jesus? A tua vida hoje gera glória para o nome do Senhor Jesus em tudo que você faz? Se não, meu irmão, um conselho: para quem ainda não confessou, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite hoje. Para você que não tem o hábito de adorar Jesus, com palavras, com canções, com ações, com reações, com a tua vida, comece a fazer a partir de agora. Ative o Espírito Santo em tua vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você já confessou publicamente que Jesus é o teu Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor diante da justiça de Deus e do inferno? Pergunta aí para a pessoa, fala, se você já aceitou Jesus como o Deus e Senhor da tua vida? O que ela te respondeu? Se a resposta foi não, meu irmão, pergunta para ela, fala, se você quer aceitar Jesus hoje como Deus na tua vida? Pergunta aí. Se ela disser que sim, que quer aceitar Jesus, traz ela aqui na frente, vem com ela aqui. Vamos orar por ela. Vamos orar por essas pessoas. Confessar Jesus, meu irmão, aceitar Jesus, é estabelecer um tempo que o inimigo perde o poder da tua vida. Ore com elas, ore com elas. Ore. Aceite Jesus, confesse Jesus. Fala-se comigo: Jesus é Deus aceito, é Deus adorado, é Deus ativado dentro de mim, por meio do Espírito Santo. Mas alguém que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas alguém que precisa decidir aceitar Jesus em sua vida, porque depois que você aceita Jesus, você o confessa, você passa a adorá-lo, meu irmão. Você passa a adorá-lo. E quando você começa a adorar Jesus, automaticamente você ativa o Espírito Santo na tua vida.
E quanto mais você adora, mais salvo você permanece, mais curado você se torna, mais abençoado você é a cada momento, mais tempo nos lugares altos você permanece. Já experimentou aquele dia difícil, que parece que o mundo não vai acabar, que o mundo está acabando, que está desabando tudo na tua cabeça, e ao invés de murmurar e se desesperar, você começou a adorar a Deus, e rapidinho chegou a solução? Eu quero convidar, para você que já aceitou Jesus, que Jesus já é Deus aceito em sua vida, eu quero te convidar a passar a adorá-lo a partir de agora. Será se você pode ir no teu lugar mesmo começar a adorar Jesus? Você não precisa da motivação do ministério de louvor. Você não precisa de uma música para te fazer um adorador. Você precisa da tua vontade, do teu coração faminto e sedento por Ele. Você só precisa ter convicção de que você é filho, e que você não precisa condicionar a tua obediência a nenhuma bênção. Você simplesmente está aqui hoje não para receber, mas para entregar o teu coração em adoração. Será se você consegue aí de onde você está começar a adorar Ele? Diga o quanto Jesus é maravilhoso, de quanto você pretende amá-lo com sua vida todos os dias a partir de agora. Diga a Ele que você é totalmente independente dEle. Diga que você é grato por Ele ter te escolhido, por Ele ter te enxergado lá no fundo do poço e ter te resgatado, te tirando para fora da lama, trocado as tuas vestes, te dado uma veste de santidade, lavada no sangue do Cordeiro, e que tudo o que você precisa fazer para permanecer limpo, sem se sujar, sem se mergulhar na imundícia do inferno, é apenas adorá-lo. Será se você pode dizer o quanto você o ama? Jesus, tu és maravilhoso. Espírito Santo, tu é a voz que conduz a família Betel. O cajado desta igreja, dessa família está em tuas mãos. A voz que fala conosco agora, o poder que age entre nós, o toque de salvação, a glória, o louvor, a transformação para o nome de Jesus. Vem de ti, Senhor, vem de ti, Senhor. Espírito Santo reina, Espírito Santo governa. Sabedoria que vem do alto transborda nosso entendimento em nome de Jesus. Comece a adorar Ele. Comece a adorar. O apóstolo Paulo fala aí no livro de Romanos que Deus espera de cada um de nós a nossa adoração com um culto racional. Somente a Ele nós devemos prestar culto, não porque somos obrigados, não porque precisamos de algo. Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é a fonte inesgotável de